Olá, tudo bem? Meu nome é Everson, eu sou médico gastroenterologista, professor de medicina da Universidade do Vale do Itajaí e hoje eu vou falar sobre 10 questões que você tem que fazer e se fazer antes de aceitar um plantão médico. Vamos lá? Bom, a primeira questão é óbvia. Eu estou preparado para fazer plantão? A gente sabe que muitas vezes na faculdade ela não capacita o médico para ser um emergencista. Às vezes ele vai adquirir essa qualidade na residência médica ou até mesmo em cursos como o ACLS, o ATLS, que é o de trauma, né? O PAUS, que é o da pediatria. Então, vale a pena a gente ter essa questão própria. Será que eu estou preparado? Se eu não estiver, vamos se preparar. É melhor se preparar e pegar um plantão com mais confiança do que fazer e arriscar a sua integridade, arriscar a vida de pacientes sem necessidade. A segunda questão seria qual é o grau de complexidade do hospital que eu vou trabalhar. Ele é um hospital pequeno que atende só a medicina básica, ele é um hospital com um nível de atendimento já mais terciário, mais avançado. Qual é o grau de atendimento que se presta nesse hospital? E a terceira questão seria: a minha formação é adequada com esse grau de atendimento? Ou será que não? É melhor eu pegar um hospital mais tranquilo, um hospital mais de atenção primária? É importante saber aonde você vai trabalhar, que tipo de complexidade você vai encontrar num hospital como esse. A quarta pergunta é: quantos plantonistas terão em meu hospital? É muito diferente você fazer um plantão sozinho, sendo responsável por todos os casos que ali estarão naquele horário, ou se você está fazendo o plantão com mais pessoas, para você ter a oportunidade de você, primeiro, dividir o número de casos, e segundo, para você poder discutir esses casos nas eventuais dúvidas diagnósticas que você tiver. Então é bastante importante, principalmente no início, de você fazer plantão com mais pessoas. Na mesma área que você estará, mais pessoas, isso facilitaria muito o seu trabalho, seria um plantão muito mais tranquilo. A outra questão é: será que nesse hospital eu teria outras especialidades que eu possa entrar em contato, que eu possa ter contato? Por exemplo, um obstetra, um ortopedista, um cirurgião geral. É muito importante, a gente sabe que a nossa formação não envolve todas as minúcias de todas as especialidades. Então é importante a gente ter essa ajuda de outras especialidades também. E a sexta questão seria: como é essa disponibilidade de outras especialidades? Será que é uma disponibilidade presencial? Quer dizer, o médico está ali dentro, está no hospital naquele momento, que eu possa facilmente abordá-lo, discutir esse caso, pedir a ajuda dele? Ou será que não, que é uma avaliação tipo sobreaviso, que eu tenho que ligar para o médico, ele não está no hospital, eu tenho que ligar para esse médico, discutir o caso, saber se ele pode vir avaliar ou não, como é que funcionaria essa questão do sobreaviso. Isso é muito importante, a gente precisa ter esses colegas muito próximos da gente. Um outro colega e uma outra questão seria a UTI. Eu tenho UTI no meu hospital, para um caso emergencial, para um caso grave, eu teria essa UTI disponível? Eu teria vaga nessa UTI, ou essa UTI em geral ela está lotada e eu preciso transferir esse meu paciente para outro local? Porque muitas vezes essa transferência pode ser feita por um terceiro médico, mas pode ser feita por você. Então você é responsável por esse paciente ali. Então é bastante importante saber isso. Existe UTI? Quantas UTIs são? São UTIs especializadas no trauma, na parte cardiológica, são UTIs gerais? E existem vagas nessas UTIs? Então são dúvidas que a gente precisa ter e questionar antes de entrar nesse hospital.
E aí também questionando sobre isso, questionar sobre a estrutura local no teu pronto-socorro. Quais são os medicamentos que eu tenho disponíveis no pronto-socorro? Existe algum medicamento que não tem ali, não é padronizado e que eu precisaria para tomar alguma conduta mais imediata? Quais são os exames que eu conseguiria fazer nesse hospital? Eu conseguiria fazer exames de laboratório, exames de imagem, exames endoscópicos ou não? Eu preciso transferir esse meu paciente para outros lugares? Essa necessidade de transferência gera uma ansiedade muito grande para o médico que está em plantão. Então é importante você fazer num lugar que tenha uma condição de você poder ser resolutivo. Isso vale muito para a gente, né? A penúltima pergunta seria quantos pacientes em média se atende naquele pronto-socorro por hora, por exemplo, ou por um plantão de 12 horas? Existe um horário mais de pico e depois isso fica mais tranquilo? Ou é um atendimento sempre com a mesma média padronizada por todas as horas? Como é que eu vou quantificar isso pessoalmente? Será que, é claro que se eu estou num hospital que vai atender menos pacientes, eu tenho uma condição de aplicar uma medicina mais personalizada, uma medicina melhor. Se eu tiver um grande número de pacientes naquele hospital, eu vou ter que fazer as coisas andarem mais rapidamente. Por outro lado, se eu tiver mais colegas atendendo, também o número médio por médico diminui. Isso é bastante interessante, né? Isso vale a pena. Então, questionar acerca disso, de qual é o número de pacientes e também quem são esses pacientes. É um hospital que atende mais um público idoso? É um hospital que atende todos os tipos de público? Atende mais mulheres, atende mais homens? Atende mais pacientes do sistema privado de saúde, de convênios, pacientes particulares? Ou são pacientes do SUS? Quem são esses nossos pacientes? É bastante importante você saber aonde você está entrando, quais são os atores nesse plantão. E por último, é saber sobre valores, sobre a parte financeira. Qual o valor que eu vou receber para esse plantão? Esse é um valor que é um valor compatível com o mercado local ou é um valor mais baixo? Às vezes esse valor vai variar de acordo com o nível de complexidade. No mesmo hospital existem valores a serem pagos para o médico da porta, para um médico especialista, para um médico da UTI. Então, esses valores podem também serem variáveis dentro de uma mesma instituição. E é claro, perguntar se o hospital está pagando isso. Muitas vezes, infelizmente, em alguns hospitais, demora-se para receber, se recebem. Então, assim, é muito importante a gente saber do histórico pagador desse hospital. Será que eles estão pagando em dia? Será que não? Conversar com colegas que estão ali trabalhando, colegas que saíram recentemente. Por que eles saíram? Teve algum problema com direção, com algum colega, com alguma forma de pagamento? O que aconteceu? Então, são dúvidas que a gente deve ter e que a gente tem que perguntar. Certas coisas a gente não pode descobrir fazendo. É bem interessante perguntar antes para que a gente possa assumir com muito mais calma, fazer um trabalho muito melhor, uma medicina de muito melhor qualidade. Se você tiver mais alguma questão, é só escrever aqui nos comentários abaixo, a gente está à disposição.